tarde. Dando continuidade aqui às nossas aulas, a gente vai começar a trabalhar agora com o sistema de representação de forças coplanares, né? De adição, quer dizer, como é que vai fazer isso? Usando o sistema cartesiano. A gente já faz essa mesma coisa usando a lei do paralelogramo, né? Já aprendeu isso na trigonometria, agora a gente vai aprender outra maneira. Essa maneira aqui é uma forma alternativa de fazer aqueles exemplos, só que ela requer um pouquinho mais de trabalho. Quando é que a gente vai usar isso? Quando a gente tiver que fazer mais de duas forças. Porque o paralelogramo a gente só consegue fazer usando duas forças de cada vez. Então, se eu tivesse um ponto que tivesse sujeito a três forças quaisqueres e quisesse saber qual era a força resultante que está atuando naquele ponto, né, a soma vetorial das três forças, eu teria que fazer, primeiro, usar duas dessas forças, fazer um paralelogramo, encontrar a resultante dessas duas forças só, e depois fazer um outro paralelogramo com essa resultante que eu encontrei e a força que sobrou. Aí nessa eu teria uma segunda força resultante. Essa segunda força resultante que seria a força resultante real, né, das três forças. Só que isso dá muito trabalho, né? Imagina que eu tivesse 4 forças, 5 forças, teria que fazer vários paralelogramas. Dessa forma que eu vou te ensinar agora, basta fazer uma única vez, desde que a gente escreva cada força a partir das suas componentes. Então veja bem, imagina a força F aqui. E a força F, né, ela tem uma componente x e uma componente y, que eu chamei aqui de fx e fy, né, no eixo cartesiano. E a força F tem uma direção θ a partir do eixo x aqui, ó, positivo, tá bom? Então, θ graus. Eu já te expliquei que isso daqui pode ser transformado em um triângulo retângulo, né? Então, por exemplo, a componente componente y vem para cá, para esse lado, e eu vou ter um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo porque eu estou no sistema cartesiano, no qual esses eixos são ortogonais, né? Quer dizer, ortogonal, 90 graus entre si. Então, bem aqui eu teria esse triângulo. Então, se eu tenho esse triângulo, né, um triângulo retângulo, eu posso usar aquelas equações da trigonometria do triângulo retângulo, né? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Tudo referente ao ângulo que eu estou trabalhando. Então veja bem, aplicando essas equações para os nossos problemas aqui de vetores, eu teria assim, ó, que o seno de θ é igual ao cateto oposto do triângulo, que é o FY, dividido pela hipotenusa do triângulo, que é F. Então ficaria FY por F. Só o que me interessa aqui quando eu fazer isso é saber quanto que vale a componente. Então, o que eu fiz? Eu isolei FY. Então, FY ficou igual a F seno de θ. O que aconteceu? Esse F que está aqui embaixo passa aqui para o outro lado multiplicando. Então, ficaria FY igual a F seno de θ. A mesma coisa vale para o cosseno. Só que nesse caso é o cateto adjacente. E o cateto adjacente é o Fx. Então, ficaria Fx sobre F. Isolando o Fx, que é o que eu quero, que é a componente, eu teria Fx igual a F cosseno de θ. Veja bem, a gente vai ter que fazer isso muito rápido daqui para frente. A gente não vai ficar escrevendo isso aqui, a gente vai escrever direto. Assim, ó, o Fy vai ser o F seno de θ, F cosseno de θ. Então, tem um macete para a gente fazer isso, tá? Para ficar mais rápido. O que a gente vai analisar? Se entre a força, né, a força resultante, no caso aqui a força no qual deriva essas componentes, que eu vou chamar aqui de resultante, tá? Então, no qual a força aqui resultante e a sua componente tiver um ângulo, né? Olha aqui o F e o Fx tem um ângulo θ aqui unindo eles. Então, eu digo que eles estão colados, certo? Estão unidos, estão colados com C de cosseno. Então, Fx é o que? O valor da força vezes o cosseno do ângulo, certo? Então, Fx é igual a F cosseno θ, que é o que a gente descobriu aqui, ó, usando a equação do triângulo retângulo. Se
entre a componente que eu quero calcular não tiver nenhum ângulo, não tenho nenhum ângulo aqui aparecendo, eu digo que está separado, né? Separado com S de seno. Então, FY seria F, sempre o valor que está aqui, vezes seno do ângulo que tem no triângulo, tá? Não é do ângulo que está aqui, é do ângulo do outro ângulo. Seno do ângulo, tá bem? Só vai ter um ângulo, então é seno desse ângulo. Então, seno de θ. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, dá uma voltada e lembra de novo. Vou fazer um outro exemplo aqui, só para a gente fixar isso. Então, imagina o seguinte. Imagina esse triângulo aqui agora. Não tem nada a ver com isso, tá? Vou colocar aqui 6. Aqui é 30 graus. Aí eu quero saber Y e quero saber X. Certo? Y e X. Então, Y, tem alguma coisa aqui, ó, unindo eles? Não, né? Então, está separado com S de seno. Então, ficaria Y 6 vezes seno de 30 graus. O X, tem um ângulo aqui unindo eles? Tem. Então, está colado. Então, ficaria X igual a 6 vezes cosseno de 30 graus. Tá bom? Sempre assim. Então isso vai acontecer várias vezes. Todas as forças que a gente tiver, elas vão estar inclinadas, geralmente. Então a gente sempre vai ter que decompor elas nos seus eixos para depois somá-los. Tá bem? Então, tendo isso em vista, a gente vai avançar mais um pouco e vai começar a perceber que também o ângulo, no caso aqui a direção, ele é dado pela tangente. Tá bom? Tangente. Então, a tangente de θ, a gente sabe que é cateto oposto sobre o cateto adjacente, seria o FY sobre o FX, neste caso, tá, gente? Não sempre vai ser essas fórmulas. A gente sempre tem que analisar o ângulo. Onde o ângulo está, a gente vai usar essas fórmulas, tá bom? Sempre. Porque, veja bem, nesse caso aqui da tangente, o ângulo θ está bem aqui, ó. Deixa eu puxar mais um pouquinho. O ângulo θ está bem aqui. Então, fica FY sobre fx. Agora, se o ângulo θ estivesse aqui em cima, seria o contrário. Seria fx sobre fy. Por quê? A definição de tangente aqui para o triângulo retângulo é cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. Neste triângulo que eu estou desenhando aqui, o cateto oposto é o fy. E por este motivo, essa fórmula ficou assim, tá? Então, o que a gente tem que saber? Não é decorar a fórmula, e se entender como é que ela é feita. Que entendendo ela, como ela é feita, você consegue aplicar esse conceito em qualquer problema que a gente vai ter nessa matéria. Tá bem? Então, eu escrevi aqui que, no qual θ é a direção do vetor F em relação ao eixo horizontal. Nesse caso aqui é o eixo X. Beleza? Ficando claro isso, a gente vai avançar mais um pouquinho e vai começar a escrever isso aqui de forma vetorial. Eu já te expliquei que as componentes x e as componentes y têm um versor unitário, né? Que a gente vai chamar de i para x e de j para y. Então, veja bem, imagina uma força F, né? Um vetor F, que está inclinado no plano xy. Ele vai ter uma componente fx e uma componente fy, igual como a gente fez aqui. E o que acompanha os vetores no eixo x é o versor i. E o que acompanha o vetor, as componentes no eixo y é o versor j. Então, f, escrito de forma vetorial, ficaria assim, ó. F é igual a fx i fy j. Tá? Só isso. Só isso. Aí esse sinal de mais aqui vai depender exclusivamente do sentido do eixo, né? Por exemplo, a componente x está apontando para o eixo x positivo, então fica positivo, mais aqui. A componente y está apontando para o eixo y positivo, então fica mais aqui, tá? Só por isso, às vezes pode ser menos, depende da direção, então a gente vai ter que ficar ligado para isso. E a gente já aprendeu que num triângulo, né, eu posso escrever F
F, Fy e Fx. Né? Imagina que isso aqui seria a força resultante. Eu poderia usar o teorema de Pitágoras, que é o quê? Fr ao quadrado mais Fy, igual Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Isolando o Fr aqui, tem uma raiz quadrada de Fx mais Fy ao quadrado, os dois, dentro da raiz. Beleza? Eu não posso cortar esse quadrado com aqui, tá? Por obséquio. Tem um maisinho aqui, não impede isso. Então não pode cortar. Então, tendo essa fórmula em vista, a gente vai aplicar ela para as forças resultantes. Então, toda vez que eu quiser calcular a força resultante, basta eu ter a componente x dessa força resultante e a componente y, certo? Porque a definição de força resultante é o somatório vetorial de todas as forças que estão atuando ali. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou decompor todas as forças no meu sistema em x e somo. Aí a soma de todas as componentes em x vai ser a componente x da força resultante. Faço a mesma coisa para o y. Tendo essas duas parcelas, eu vou lá e elevo ao quadrado cada uma delas e tiro a raiz. Aí eu vou ter a intensidade da força resultante. Sempre vai ser isso, tá? Sempre vai ser isso. É muito simples. Então, veja bem. Então, sentido aqui, sendo somatório, tá? Esse símbolo aqui, ó, uma letra grega chamada sigma. É o sigma maiúsculo. Então, aqui pra gente, na estatística, na matemática, muitas das vezes esse sigma maiúsculo representa somatório, tá? Então, estou dizendo assim, ó, a gente vai ler assim, sendo sigma fx o somatório das componentes vetoriais pertencentes ao eixo x. Vou somar todas as forças que estão no eixo x. Elas vão ser colineares. O que é colinear? Que estão ao longo de um mesmo alinhamento, né? Que alinhamento vai ser esse? O eixo x. A mesma coisa é válida para o eixo y, só que no caso eu vou ter o somatório de Fy, somatório de todas as forças, que no caso pertence ao mesmo alinhamento, nesse caso o eixo y. Tá bem? Eu não posso somar x com y, porque eles têm alinhamentos diferentes. Beleza? Ficando claro essas coisas, né? A gente vai fazer o primeiro exemplo. Veja aqui, ó. Já te expliquei, né, como é que funciona aqui. Aí tu vai lá e cata no livro e depois desenha melhor. E o texto também. Então, o que a gente vai fazer agora nesse momento? É o exemplo 2.5. E nesse exemplo 2.5, tem duas forças, F1 e F2. F1 valendo 200 newtons,